Olá, eu sou o Sérgio. E eu sou a Susana. Bem-vindos ao segundo episódio de Baixo Esforço deste ano da Sala Sim. Azul. Baixo Esforço porquê? Porque tu, Susana, já só queres saber do teu podcast Entre Batons. O Não é podcast nada. que fazes com a Sofia, onde falam de coisas de mulheres, de emancipação, de direito ao voto, É isso que da nós- queima de sutiãs, de Transformers, de... É disso que nós falamos. Não sei, Vai Não, ser? tu ainda não ouviste nenhum episódio nosso. Não sei, vão fazer o mapa astral de alguma de vocês ao vivo? Eventualmente. Quando os astros se alinharem. Sim, quando os astros é se isso. alinharem falaremos de astrologia. Portanto, e como não tens feito o teu trabalho de casa e não também, eu também Isto me está a desleixei fazer- um sim. bocadinho, nós hoje vamos falar só de duas séries. Não vamos falar de filmes, vamos falar de uma série nova e outra que estreou agora a sua 7ª temporada. Sim. Estamos a falar de Black Mirror e The Studio. Mas antes disso, se calhar vamos aqui ao bloco das notícias. Sim. E a primeira notícia, qual é que tu queres? Em que primeira notícia é que tu queres pegar? Esta é quase só uma curiosidade. A notícia que eu tenho, que é sobre o Paul Rudd, que agora entra no trailer sobre a Switch 2. Que... Um anúncio. Sim, Que não um trailer. mas eles chamam aquilo trailer, tá lá, não sabia que eles agora te chamam trailer a tudo, é qualquer coisa curta já não é anúncio, é um trailer. Porque ele tinha entrado no anúncio da Super Nintendo há 34 anos e agora foram também buscá-lo para fazer a piadinha. Esta nova Switch 2 que vai custar a módica quantia de quê? De 400 De muitos dinheiros, não sei, muitos isto não é um dinheiros. anúncio, só às Não piada. é, sim. Porque toda a gente faz aquela piada do Paul Rudd não envelhece e foram buscá-lo, foram vesti-lo da mesma maneira que ele estava vestido no anúncio de 91, com aqueles casacos compridos, Assim. uma t-shirt de cor de salmão. E um colarzinho assim foleiro e o cabelo dele está penteado com um horrível. penteado. E eles brincam com esse facto e o que é certo é que ele envelheceu nestes 34 anos. Não está mal. Quem me dera a mim. 34 anos, ele está ótimo, ele Tá é ótimo. quase. Já disseram que ele e o Keanu Reeves são vampiros. Exato. Eles parecem que não envelhecem. Devem ter na arrecadação um quadro tapado de quando eles eram jovens, não é? Tipo Dorian Gray. Exatamente. Eles são. Eles geneticamente tiveram muita sorte, porque aquilo não pode ser só ali nenhum acerto prostético. É dos ares de Hollywood. Eles vão ali para a colina, Preserva. preservam, põem-se assim um bocadinho ao sol, depois fazem. Não podem pôr muito. Não, mas também se calhar metem umas coisas na cara, uns Uns cremes, umas pastas. coisas, não é? Enfim. Sim. Enfim, passada Agora, essa curiosidade, notícias a sério. vão ao YouTube, estão lá os dois anúncios, quer o de 91, quer o de agora 2025, no canal oficial da Nintendo, se não me engano, e é engraçado. Deve ser, porque eles é querem engraçado. vender as consolas. Outra coisa que eu vi recentemente foi um artigo que foi recentemente atualizado pelo IndieWire, que eles andam a compilar já há alguns anos, acho que desde 2019, filmes que o Tarantino recomenda. Portanto, isto não é um artigo escrito pelo Tarantino, é alguém do IndieWire que vai ouvindo podcasts onde o Tarantino participa, ou entrevistas, ou seja lá o que for, e vai apontando os filmes que ele diz que são obrigatórios de ver. Sim. E já vai com 64 filmes, tem lá os clássicos óbvios, sei lá, desde um Die Hard, sei lá, eu apontei aqui Carrie. o Carrie, Sim. tem ali uma data de coisas, mas também se calhar é uma boa forma de se explorar filmes que de outra forma não irias ver, não é? Há ali uma data de filmes que nós ainda não vimos e se calhar vamos pegar naquilo porque Sim. se calhar tem mesmo algum mérito e convém ver. Até filmes do Gaspar Noé, estava lá o Into the Void. Por exemplo, está o O- filme do Amigo sim. Gaspar, está o Blowout do Brian De Palma, que é aquele com o John Travolta, que é um técnico de som que grava um crime e depois o filme é toda à volta dele a tentar Sim. descobrir quem cometeu esse crime. Portanto, tem ali muita coisa gira de descobrir, não é? Não são coisas necessariamente novas, mas Não onde ser de certeza o Tarantino. mas são coisas que certamente valem a pena. E por último, queres falar da última notícia, que era o quê mesmo? Que eu não me lembro, deixa-me ver aqui. Era o Biopic, daquela banda que tu não conheces. Por isso é que eu não me lembrava, o que eu vi, eu não sei, é do Weezer, mas isto é o quê? Já te explico, sim. Portanto, vamos Conta ter um lá. biopic dos Weezer, que são aquela banda que eu também só descobri, cujo primeiro e último contacto que tive foi quando instalei o Windows 95 em CD, Sim. porque era um dos videoclipes que estavam guardados no CD-ROM da instalação do Windows 95, em que eles cantavam aquele do "Ooh, I look just like Buddy Holly", que estava intercalado com imagens dos Happy Days, que até parece o Ron Howard e o Fonzie.
Não me lembro de alguma vez ter E visto portanto esses vão ter videoclipes. um biopic Ok. que é um mockumentary, portanto à semelhança do que o Weird Al Yankovic fez Ok. com a história do Weird Al, e eles dizem que vai ser uma mistura entre isso e aquele filme que eu até não gostei muito, que é baseado na banda desenhada com o Michael Cera, o Scott Pilgrim. Scott Pilgrim Against the World. Sim. Exato. E já está confirmada a presença do Keanu Reeves, que vai ser o vilão nesse filme. E o Keanu Reeves porquê? Porque, se bem se lembram, ele é baixista Sim. e nos anos 90 teve algum sucesso mediano com a sua banda Dogstar. Uhum. E o primeiro concerto que os Weezer deram foi a abrir para os Dogstar. Portanto, há essa ligação na vida real e vão fazer qualquer coisa com isso no filme em que, enfim, não sei. Curiosamente, a última vez que os Dogstar tocaram, acho que foi a abrir para os Weezer, no concerto de 30 anos dos Weezer, qualquer coisa assim de género. Enfim, Eles o ano passado não andaram, ia dar concertos. Eu lembro-me Foi? do ano passado andar a ver o. é provável. Sabes Posso que estar a confundir, mas acho que sim. sabes porque é que eu não ouço o Keanu a tocar? Porquê? Toca baixo. Ah. Piada tão boa. Esta Essa foi. não sei se vou manter. Enfim, vamos passar para a primeira série. Vamos Vamos, deixar-vos sim. aqui com imagens de qual é que será. Não é esta, é o Black Mirror. Vamos Black para o Black Mirror, Mirror. ok. 7ª temporada de Black Mirror. Até já. As you can see, we will be extending our coverage all over North America. So we can travel. Yeah. Yes, if you upgrade, then absolutely you can travel. And if we don't? And you just stay within your existing coverage range. So you're saying that we have to upgrade to Plus if we want to leave the county? Right. Yeah. That's not what you said when we signed up. You said it was just going to roll out everywhere. Vamos falar do Black Mirror. Da 7ª temporada. Da 7ª temporada. Não, eu não estava a pensar fazer episódio disto, mas depois o. Mas como não o fizeste o primeiro- trabalho de casa e só nos Não é ligaram entre nada. batons, E pronto, tivemos que e fazer ele sobre aquilo que dar-lhe. vimos esta semana, que foi esta série. Esta Não é só por temporada. causa disso. O primeiro episódio, aquilo começa ali com um estrondo, não é? O verdade. Common People, que é um episódio com. Não é a música dos Pulp? Não. Mas é um episódio com o Rashida Jones e com. Como é que ele se chama? O do IT Crowd. Não sei, mas era o que dizia no nome para. dele. Já tentou desligar e ligar outra vez. On and off again. Fogo, ainda há bocado estava a relembrar-me do nome dele e agora não me recordo. Em que eles são um casal que anda a tentar ter filhos e ela tem ali um aneurisma, qualquer coisa assim. Vai parar ao hospital e aparece uma senhora que, para ela não ficar em coma ou hoje para não ser uma sentença de morte, que lhe quer vender uma subscrição de um dispositivo que pode pôr no cérebro dela em que o cérebro volta a funcionar normalmente. E ele diz, claro que sim, pá, uma subscrição passa, é um bocado, mas vá, $300 São só 300 ou, paus por mês. ou 400, era qualquer coisa assim, e, pá, podemos fazer aqui algumas mudanças, mas eu consigo ter a minha mulher de volta. Só E como qualquer pessoa que quer ver a sua mulher viva, Sim. obviamente iria Diz que sim. acarretar esse custo de $300 a pagar uma subscrição para o software e hardware que tem dentro do cérebro que a mantém viva e que a mantém sã, Funcional. não é? Funcional. Só que depois isto acaba por ser uma reflexão sobre as subscrições. Nós Exato. hoje em dia já não temos, nós já falámos disto várias vezes, já nós temos cada vez menos coisas físicas e estamos muito mais Tudo é um sujeitos a estes serviços, a estas subscrições mensais, como a Netflix, onde saiu esta série, que este ano teve Este trimestre? Este trimestre teve o melhor trimestre de sempre, com lucros brutais. Eles já não revelam o número de subscritores que têm, eles só revelam os lucros. Sim, portanto, eles dizem que faturaram $10 mil milhões em 3 meses, no primeiro trimestre de 2025, dos quais $2.890 milhões são lucro. Portanto, já depois de impostos, já depois de despesas, já depois de investimentos, já depois de todos os custos. Limpinhos, 2,89 mil milhões de dólares. É muita massa. É E muita como massa. tu dizes, as pessoas já não têm aquela, não sei se é bem uma necessidade o termo, mas as pessoas já não têm a vontade de ter coisas, de teres os teus discos, teres os teus filmes em DVD ou Blu-ray, de teres os teus álbuns em CD ou vinil. Tudo hoje em dia passa pelo modelo de subscrição. Portanto, queres ouvir música, pagas um Spotify ou outro serviço de streaming qualquer. Queres ter acesso a filmes e como não queres recorrer ao mar alto,
Pagas uma Netflix, Sim. pagas um HBO, pagas um Prime, qualquer coisa. Até nós estamos no YouTube. Queres ter internet no Spotify. telemóvel, queres ter internet no automóvel, tens que pagar Sim. uns 10 euros por mês para teres mais coisas no carro a funcionar, que senão só tens Sim. o pacote básico. Queres ter o Office é uma subscrição. Queres ter o Photoshop, Subscrição, pagas todos os SketchUp ou subscrição, AutoCAD e tudo por aí fora. Já não existe um CD. Eu cheguei a ter CDs do CorelDRAW, exato. que instalava sempre que queria, não via ali, não via nada, instalava-se e está feito e podia usar o programa. Neste momento isso já não existe e vai ser cada vez mais raro. E este episódio faz uma reflexão forte e eu acabei de chorar Sim, no aquilo foi fim do forte. episódio. Aquilo é duro. Tens dois excelentes atores que conseguem isto com a série, uma cena de aquilo é quase 1 hora, é difícil tu fazeres grande desenvolvimento das personagens, mas só naquele bocadinho tu consegues perceber a dor daquelas pessoas, a futilidade daquilo que nós consumimos na internet, com aqueles putos que só fazem cenas para ganhar dinheiro, não é? Aquilo também vai pescar os... Há lá um gajo no trabalho dele que para ganhar dinheiro... não é o gajo. Ele vê uma cena de um gajo para ganhar dinheiro ou começa a beber xixi ou Sim, começa vai a para Twitch arrancar fazer, dentes e exato. cenas assim do género. Portanto, aqui pensem nesta. Estamos a falar aqui nos lucros do primeiro trimestre da Netflix e pensem como é que eles lá chegaram. Portanto, eles acabaram com a partilha de contas, aumentaram os preços das mensalidades e introduziram um novo tier que é mais barato, ou seja, tu pagas à mesma, mas pagas menos, mas levas com anúncios. Transpõe esta realidade para uma empresa que está a manter a tua mulher viva. Yeah. Portanto, se quiserem aumentar o preço da subscrição e se quiseres que a tua mulher se mantenha viva, vais Sim. ter que pagar. Sim. Se não tiveres dinheiro para isso, vais ter que passar a levar com a tua mulher a dizer anúncios. Sim, E aquilo quebra-te, porque Yeah. aquilo dá-te uma ideia de tu não tens nada e vais gostar de não ter nada. Aliás, aqui não é a questão do não vais gostar, é tu não tens nada, não possuis nada e estás à mercê de uma entidade corporativa que Sim. não tem cara e que cada vez que entras em contacto com o Helpdesk ainda te quer é fazer o upsell, é vender-te um pacote. Imagina, queres rescindir com a nós ou com a Mel ou seja lá com quem for. Então, eu há uns meses estive a rescindir com a Mel. Com a Mel, e eu tive Não que foi estar com aos a Mel, gritos. E eu tive que sim. estar aos gritos porque eles estavam há meia hora ao telefone contigo, numa conversa circular, a não te deixar avançar com a rescisão do serviço. Eu já tinha feito a rescisão e isso depois foi uma chamada a seguir em que eles queriam à força. Pá, aquilo é tortura. É Aquilo tortura, e eu estava-me sim. a passar e peguei na chamada E e passaste. comecei aos gritos com o gajo. Sim. E- E como é que a Netflix, que tem este modelo de negócio, eles têm zero vergonha. Zero vergonha, eles estão-se a cagar, que eles metem este episódio lá. Eles não sabem isto, eles não sabem. Imagina, Eles sabem, têm de saber, mas Não estão-se a cagar. Eles estão-se a cagar. ou por aí, sim. Sim. Mesmo que eles sabem, ok, mais uma temporada de Black Mirror, isto vai pessoas a levar a estar à frente da nossa plataforma, Exato. mais não sei quantos, a consumir mais não sei quantos minutos de conteúdo, portanto estão-se a cagar sobre o que é o conteúdo Yeah. em si. Portanto, se o Charlie Brooker, que é o principal criador, é o criador da série, é que escreve a maior parte dos episódios, ele se calhar pega nisto como uma crítica não só à Netflix, mas como em tudo, não é? Como tu dizes, um Office, um Photoshop, um Premiere, Sim, seja lá o qualquer que for, qualquer programa que tu precises para trabalhar. qualquer coisa que tu precisas para trabalhar ou até mesmo para o teu hobby, agora tens que pagar uma subscrição e estás à mercê da gestão corporativa se quer aumentar os preços porque sim ou porque não. Sim. E tudo isto em nome do lucro puro e duro, e parece que em 3 meses fazeres 2.890 milhões de dólares não é o suficiente. Não é o suficiente. Não é o suficiente? Não é, porque os acionistas querem sempre mais. Claro. Portanto, e vão espremer o utilizador até arrebentar. Mas as pessoas também estão tão cómodas com a Netflix, deve continuar a ser a plataforma por subscrição que mais rende de Sim. séries, de filmes ou da trampa toda que eles lá metem dentro. Sim. Porque não é o Black Mirror que vai render este dinheiro todo. Não, obviamente.
E outra coisa, só agora é que as outras plataformas de streaming também começaram a ser rentáveis, porque também estão todas a seguir o modelo da Netflix, a desativar a partilha de contas, a introduzir pacotes onde tens anúncios e se não queres os anúncios tens de pagar mais. Se queres ter o conteúdo disponível em resolução maior, tens que pagar mais. E isto é preocupante quando se transpõe este modelo de negócio, que já existe no software há uma data de tempo e no software corporativo ainda há mais, para o dia a dia. Imagina que tens uma empresa de investigação biológica, médica, e que realmente tem a solução para manter uma pessoa viva. Sim. E a contrapartida é pagares uma subscrição alta e estares à mercê deles, em que eles vão aumentando os preços, ou seja, por causa da inflação. Este ano a inflação foi de 7%, portanto vamos aumentar a prestação também nesse valor. Ou então introduzir essa cena absurda dos anúncios, não é? Sim. Teres uma pessoa a ditar anúncios para subsidiar esse serviço. Epá, É perverso. É perverso, exatamente. Sim. O termo é mesmo esse. É perverso e é um grande regresso em força do Black Mirror neste primeiro episódio. E não é o único que te leva a refletir sobre isto. Exato. Tu tens outro episódio que é o The Reverie, em que... Hotel Reverie. Em que é um estúdio que está à beira da falência e que já fez muitos filmes, principalmente na época dourada de Hollywood, que teve imenso sucesso, mas que agora está à beira da falência e já não tem dinheiro para nada. E aparece uma tecnologia em que tu podes pegar em atores que estão vivos agora, que são de sucesso, e reciclar filmes. Por exemplo, tu pegavas Num Casablanca, vá. num Casablanca, e agora em vez E metes de... um Chalamet. E trocas o ator pelo Chalamet e pela Zendaya. Exato. E não precisas de estar com eles em estúdio durante muito tempo, eles só têm de ir lá durante 1h30 e fica o filme feito. Exatamente, atuam em tempo real. E isso também é capaz de ser uma crítica àquilo que a própria indústria está a fazer neste momento, que é a apostar muito pouco em conteúdo novo, Exatamente. diferenciado, e estão cada vez mais a reciclar ou histórias já conhecidas, Sim. ou a apanhar propriedades intelectuais que se calhar tu vias que nem sequer tinham potencial para sequelas. Sim. E um desses casos é o David Fincher, que está a preparar uma série para a Netflix, que é uma sequela Do Dredd. Sim. Não, do Once Upon a Time. Once Upon a Time. Pá, já me estou a baralhar com os temas, Esquece. desculpa. É uma sequela do Once Upon a Time do Fincher, escrita pelo Tarantino, que é uma propriedade intelectual, também não foi mugida o suficiente. Epá, mas era suposto isto ser mugido? Eu acho que não, eu nem estou a perceber como é que o Tarantino está a entrar nisto. Ele está assim tão supostamente interessado. o que ele escreveu seria um tratamento para o seu último filme, que seria à volta da personagem do Brad Pitt, do sim. Cliff Booth, que é o duplo. E esta série da Netflix vai se focar nessa personagem. Se o Tarantino já desistiu, já não vai fazer. Há de fazer outro filme qualquer que não vai ser aquele. Que não vai ser isto. E Mas então ele o também David não Fincher é tão pegou. crítico em relação a isto, porque aquilo se está a meter numa plataforma. Porque devem-lhe estar a tirar rios de dinheiro para cima, não é? Por uma coisa que ele já tinha feito um tratamento. Não lhe custa nada e Isso vai-lhe fazia faturar. a cena do Star Trek, dos Klingons. Pois, está bem, está. Se chegar o dia em que alguém lhe atirar dinheiro, rios de dinheiro para cima, garanto que esse argumento do Star Trek para um filme também vai Uma série, chegar à neste caso, produção. agora é tudo séries. Agora é tudo séries, porque há de ter que ser um Prime ou qualquer coisa assim, outra plataforma. Mas isto estávamos a falar da reciclagem de conteúdo, não é? Portanto, isto para mim, por um lado é bom teres o David Fincher a pegar numa história escrita por Tarantino. Por outro, estás a fazer com que isto, em vez de ser um filme, seja uma série para a Netflix, que vai ter provavelmente ali alguma palha para te manter o maior número de minutos possíveis à frente da televisão. E este episódio que tu falas do Hotel Reverie é se calhar o expoente máximo do reaproveitamento e da reciclagem. Sim. E de arranjar uma forma fácil de faturar sem ter grandes custos. A ideia não está má, não é? Tu pegares num filme antigo, colocares atores novos nesse filme antigo e reempacotares aquilo, meteres um lacinho novo, vai para as salas de cinema. Sim. E tens as novas gerações a verem um Casablanca, porque Sim. tem lá o Chalamet e a Zendaya. Sim.
mas ao mesmo tempo é isto que chegámos, é este ponto Então, que nós claro chegámos. então o que é que a Disney também anda a fazer com estes live action Exato. todos? Não é exatamente isso. Exatamente. Ou este novo da Branca de Neve, que nós só ouvimos falar e nós acho que nunca vamos tocar daquela trampa daquele filme, em que também isto é uma mas aquilo já não é o filme original, não é? Porque já não há o príncipe, Já não há anões, já agora não há são seres anões, mágicos. Epá, e estamos aqui a reinventar, a mastigar e a cuspir conteúdo só porque sim. Não Porque é existe um live de criatividade, não existe nada de novo porque é tão arriscado. É tão arriscado fazer coisas novas e isto há de fazer ligação para outra série que nós sabemos falar, que é o de estúdio. É tão arriscado fazer coisas novas e nós só queremos é ver o dinheiro que o lucro que de facto conseguimos tirar daqui. Mesmo o consumidor já não é suficientemente exigente para querer outro conteúdo, mas isto é de facto já a morte do cinema. Já acabou. Eu acho que não é a morte, mas acho que está moribundo, né? E o outro exemplo é a questão do Minecraft. Não o filme em si, mas tu vês quando é que a juventude quer ir ao cinema. É quando se faz um filme do Minecraft, uma propriedade intelectual à qual eles já estão expostos há 5, 6, 10 anos, se calhar. Eu não sei há quanto tempo é que aquilo saiu. Provavelmente há 10 anos já havia Minecraft. Porque tirando isso, ou têm o Chalamet e são capazes de aguentar 2 horas numa sala de cinema a ver um Dune, um filme de ficção científica, e isto para a juventude aparentemente é aquilo que o Star Wars foi há uma data de anos atrás para muita gente, e o Dune está a ocupar esse lugar, né? O grande épico de ficção científica, que nós já fizemos episódios sobre isso, e ok, é porreiro, mas não é assim, não é aquela épico. coisa, não é. Eu vi pessoas a comparar este caos que os putos estão a fazer em sala é como os Millennials e o Endgame. E o Endgame? Mas que insulto é este? O Endgame é isso que vocês vão buscar? Para os Millennials. Não é, meu. Não sei. O Endgame. Mas tu andaste em salas de cinema a fazer esta palhaçada toda. Não, mas tu vias muitas pessoas, se calhar, da nossa faixa etária, ou pouco mais novas, mas que se calhar ainda mais são novas. Se calhar não são millennials. Quais é que são os que vêm à frente dos millennials? Que vieram antes? É que depois. Depois, é Gen Z, Então e os de agora são os quê? Alpha. Estes putos são os Alpha. Os que vão ao Minecraft são os Alpha, é isso? Sim. Ok, então pronto, isso, o Avengers Endgame, isso é para a malta da Gen Z, não é para a malta dos millennials. Sim, não estou a perceber. Aliás, os millennials se calhar vibraram com as edições especiais do Star Wars ou qualquer coisa assim do género, não sei, estou a tentar. Sim, não sei. tentar Eu acho que nós nunca fizemos este escândalo todo em sala. Jurassic Park, o primeiro, tiveste o Não, eras Titanic, miúdo. tiveste. Mas não ias fazer este escarcel todo. Isto agora é só. Nós íamos ao cinema para ver filmes e acho que. E tinhas algum respeitinho, até porque tinhas lá o homenzinho com a lanterna a manter-te, a ver se estava toda a gente a portar-se bem, se não estava ninguém a falar e não sei o que mais. Coisa que está completamente ausente hoje em dia. Não é? Mas tu agora tens estes realizadores. Estávamos a falar do Fincher, estávamos a falar do Tarantino, nós já falámos do. Ainda não. Vamos falar também agora do Judge Dredd, não é? Até o Judge Dredd vai ter agora. Podemos fazer aqui uma ligação, que é o próximo filme do Gareth Evans, que foi o gajo que fez o The Raid. Vai ser um filme para a Netflix, Sim. com o Tom Hardy, que é basicamente então não era isso que eu ia dizer, mas porrada neles. E que faz a ligação com isso que tu estás a falar e que tem a ver com o tema que estamos a falar, que é uma série que irá ser feita e produzida pela Prime do Judge Dredd. Portanto, vai pegar no filme de 2012, vai pegar no Karl Urban, porque está a ter um grande sucesso com a série do The Boys. Que está na Amazon Prime. E vão então transformar aquilo numa série. Não sei se é uma sequela, se é prequela, mas é qualquer coisa naquele universo. Vão pegar nesse universo, sim. E vão pegar no Karl Urban outra vez como Dredd. E se tudo correr bem, ele vai continuar com o capacete na tola e não vamos ver a fronha dele, porque ele quer encarnar o personagem tal como ele é, na sua essência nos cómics. Durante mais não sei quantas temporadas, já é mais uma propriedade intelectual que não foi mexida o suficiente. Exatamente. Mas eu até tenho alguma curiosidade Sim, em ver. é verdade. Mas é outra coisa que já é menos um filme, já é mais uma série que tu vais ter de estar agarrado a uma subscrição. Estamos aqui a perder. Não vais poder comprar o DVD e Sim. ver em casa se quiseres, vais Pois ter não. que pagar uma subscrição para poderes ver a série
que vai ter um hiato entre temporadas de lá, sei lá, de 9 meses ou qualquer coisa assim do género, e lá está. E tu sempre pimba, todos os meses a pagar. Yeah. Para o Jeff Bezos mandar a Katy Perry numa pila espacial para a estratosfera. Para ela poder fazer reels lá em cima, com uma florzinha, acho uma cena assim. Depois, quando saiu quando chegou à Terra, chegou e beijou a Terra, porque aquilo que ela fez foi algo tão. Isto vai mesmo pegar naquela frase do não vais possuir nada e vais ser feliz, que foi, acho que foi o Fórum Económico Mundial, qualquer coisa assim. E isto é assustador, não é? É assustador porque isso não é de uma perspectiva budista, não é? Exato. Não é aquela cena de tu despejares todos os teus bens materiais e viveres com a natureza. Isso é uma existência, penso eu, talvez mais feliz e mais completa do que isto, não é? É triste. Se calhar passamos aqui para o outro episódio que falámos, que vimos da 7ª temporada do Black Mirror. Sim, que é o penúltimo, que é o com o Paul Giamatti. Sim. São os mais o primeiro e este, talvez, os mais interessantes. Sim. E, portanto, o primeiro episódio e este penúltimo episódio com o Paul Giamatti e o Hotel Reverie também gostei bastante. O primeiro é o Common People, o que nós falámos é o Hotel Reverie. E este é o Eulogia. Eulogia, que é aquele discurso que se faz num funeral, qualquer coisa assim do género. De homenagem a uma pessoa que morreu. Que eu aqui não quero falar do episódio em si, quero falar do Paul Giamatti. Se não fosse ele, este episódio não seria tão interessante. Sim, ele é o episódio. Ele é o episódio, e à semelhança daquilo que dissemos quando falámos do Nosferatu, em que quando tens um Willem Dafoe e um Ralph Ineson a atuar, eles são magnéticos e tu acreditas que são outras pessoas, que são aquelas personagens e que são bons atores, ao contrário do quando vês a filha do Johnny Depp ou vês o Kick-Ass. Passa-se isto com o Paul Giamatti, e acho que estamos a perder este calibre de atores, ou pelo menos no cinema. Não sei como é que está no teatro. E estás a vê-lo só nestas séries. Tu tiveste o de Holdovers, em que o Paul Giamatti tinha um olho no peixe e outro no gato. Não, mas é excelente. Mas nós também andamos a ver estas séries todas, porque também não anda a sair filmes interessantes. O que é que tem andado a ver? O que é que tem vindo aí para ver? Tu culpas o meu novo podcast, mas o facto é que tu também não tens aí nada para ver que seja assim tão interessante. Temos estado a ver os Fast and Furious com o puto, não é? Temos estado a pôr no play, ele vê. Sim. E nós vemos as sequências de ação, ou vemos a Gal Gadot de biquíni e viramos um para o outro e dizemos coitadinha. E depois temos o Miguel das Nalgas no Mandarim a ralhar connosco porque não vimos determinada perseguição neste filme. Tu não viste os cofres? Aquele plano todo genial dos cofres. Plano? Cofres? Estamos a falar do mesmo filme, que é da Velocidade Furiosa. O quinto, acho que era o quinto, não é? Sim. Eu já perdi a conta. Acho que o 4 não está no Prime. A gente também nem sequer estamos a vê-los por ordem. Não. Começámos pelo Tokyo Drift, fomos para o 3. Eu também não se preocupe, eu só quero ver os carros. Exato. E as luzes por baixo dos carros. E quero ver os carros a fazer drift. Sim, e ele não percebe aquela cena com as babes. Isso eu acho que ele fica assim um bocadinho impressionado. Mas ele acabou de meter a mão na mão de uma mulher. Mas que é isto? Ele fica assim meio. Então, mas tem assim. Coitadito, ele só tem 8 anos. Ainda é muito inocente. Voltando aqui ao Paul Giamatti, é um. Pensei que ias. Diz. Pensei que ias falar do Vin Diesel, que está desesperado por fazer mais um filme de Velocidade Furiosa, não é? Pronto, então vamos ainda pegar na reciclagem de conteúdo. O Vin Diesel, há uns dias atrás, fez um post no Instagram, ou seja lá onde é que foi, a dizer: Universal, quando é que começamos a fazer, como é que começa a produção do Fast X Parte 2, não sei o que mais. E silêncio. E entretanto ele já alterou o tweet, já alterou o post, porque aquilo provavelmente caiu mal à Universal, que tem estado a atrasar a segunda parte do Fast X, porque parece que a primeira parte não foi tão rentável quanto estariam à espera, e como aquilo custou
rios de dinheiro. 340 milhões, não foi? Uma coisa assim, Epá, uma se é 340 barbaridade. milhões é dos filmes mais caros alguma vez feitos. E acho que eles não estão para fazer para gastar o mesmo nível de dinheiro num parte 2. No careca do Vin Diesel. E pronto, é assim, o Vin Diesel também toda a gente sabe, é uma pessoa com nanismo, precisa de trabalhar e precisa de Nanismo. pagar. Ele tem um bocado. Se calhar não tem, ele tem aquele corpo tipo matraquilho, não é? Ele tem que. É um bocado porque ele depois em termos de estrutura também é muito largo e E tem aquela voz também tem um bocado de atraso aparece mental. que tem. Tem um bocado. Mas pronto, olha, tu gostavas muito do Vin Diesel, não é? Isso, é assim, Naquele todos filme- nós temos o Triple X. Eu quando te conheci, tu dizes, eu gosto muito deste filme. Triple X. Depois fui Triple ver X. aquilo, era o Vin É Diesel, terrível. com o seu Sim, caparro, sim, um sim. casaquinho de penas ou pelos, a atirar-se de uma e, ponte ou deixar-se cair de uma ponte. Era coisa. Sei lá, Triple X. o gajo tem uma cena na neve. Sei lá, aquilo é só. Sim, aquilo tem todo o ar de ter farsalas. sequências de perseguição em jet skis. Não é jet skis, Não, como é que é era- os skis da neve? Não é se quiser snowboard. Snowboard, pronto, claro. Era isso. É verdade. Escolhes com a pessoa. Epá, voltando ao Paul Giamatti, é daqueles episódios que tu vês, tipo, sim senhora, que gajo. É porque é só ele, o episódio é praticamente só ele e a contracenar com outra atriz. E está a recordar as memórias de um tempo passado, de um amor que ficou ali em pausa. Epá, e é um episódio extremamente emocional e epá, acho que só uma pessoa daquele calibre, um ator daquele calibre é que conseguia fazer com que nós... Tu não viste? Eu não vi. Estavas em lágrimas, portanto não me viste, mas eu também estava ali. Também estava Estava a puxar, eu tive que emocionado. puxar a lágrima para cima para ela voltar a entrar para o canal lacrimal. Que eu fiz assim, força, tipo, não vou chorar. Não é Mas, mas tu neste episódio não fazes aquele comentário que fizeste àquele filme que tu dizes que era de pessoas doentes, de amores antigos. pior pessoa não é? do mundo. Não é a pior pessoa Então, do o mundo. qual? Pessoas doentes. Sim, que tu disseste que aquilo era filme para pessoas doentes por causa do rapaz que ela gostava e que veio ter com ela e teve O com... Past Lives, estamos a falar do com o Past Lives. Sim, mas esse é doentio e Esse essa é é doentio. uma história de stalking perigosa. Sim. É alguém Neste que... aqui já não. Este aqui é só um amor e um problema de comunicação, porque lá está, naquela altura em que havia esse amor, não havia telemóveis, portanto houve ali uma falha de comunicação que Que fez com que aquilo acabasse e que... Spoilers, deixa isso para as pessoas experienciarem. Portanto, esta sétima temporada do Black Mirror eu acho que é forte, acho que é melhor e mais memorável que a sexta, da qual eu praticamente não me lembro de absolutamente nada, tirando o episódio de Star Trek. Curiosamente, Star Trek entre aspas, curiosamente nesta sétima temporada este episódio de Star Trek é o mais fraquinho deles todos, é o mais comprido, é 1h30 e nós adormecemos a demais. vê-lo e não Não- estava sequer a ser interessante, nem... Não acrescentou nada de novo. Não, exato. Parece que não- foi uma obrigação contratual voltar a fazer o episódio com aqueles, Sim. com aqueles atores, introduzir outros que ainda por cima acho que não se safaram assim propriamente bem e acho que até estavam um bocado ridículos. Sim, não, tu na outra temporada eu acho que até o episódio mais marcante então foi aquele com a Selma Hayek em que havia aquele supercomputador e que Que eles fazia as séries da substituíam. Netflix e não sei o quê. Sim, ok, que ok. substituíam as vozes, os atores naquilo que eles Exato. quisessem, que já não precisavam da Exatamente. autorização deles. Exatamente. Era esse, porque de resto já foi muito fraquinho. Estas séries, até o episódio que nós falámos do Hotel Reverie, acaba por também fazer uma ligação a um episódio da terceira temporada que é o Saint Juniper, Sim. que foi um excelente episódio. É da terceira? É Da capaz. terceira temporada Ok. do San Junipero, qualquer coisa assim. de Saint género. Juniper, era uma coisa assim, e essa era de um casal de lésbicas e que depois se encontram após a morte Um Second Life e não sei. um Second Life. Mas esses eram episódios interessantes, sim. é que tu tinhas ali uma peça de tecnologia É isso. que tu consegues imaginar possível num futuro. E foram bons episódios. São aqueles que nos. São os que nos marcaram mais, de facto. Sim. Portanto, Black Mirror, sétima temporada, recomendamos que vejam. Se não têm uma subscrição da Netflix, já sabem que está disponível
no Mar Tu Alto. estavas a falar do meu podcast, mas nós também estivemos a falar com a Sofia por causa destes serviços de streaming. Tu, quando pegas, por exemplo, num serviço como a Filmin, tu tens de ir também com certo espírito, não é? Porque tu já sabes que os filmes que estão na Filmin requerem alguma preparação emocional, não é? Sim, não são filmes que tu começas a ver só porque sim. Tens de escolher entre cortar os pulsos e ficares acamado, não é? Deprimido. A chorar, a berrei. Portanto, ou vais ver histórias de rapazes baleeiros no cu de Judas que passam a ter internet e se apaixonam por uma gaja que faz o OnlyFans ou qualquer coisa, e o gajo faz tudo para ir ter com ela e aquilo, pronto, obviamente não corre bem. Sim, pá, mas depois tens outras coisas como o Yannick, não é? Na Filmin, que é um filme curtíssimo, de 70 minutos para aí, que eu achei hilariante. Mas não tem ninguém conhecido, não tem o Chalamet, não tem. Por isso é mais difícil de vender estes géneros de plataformas do que o Netflix. Não, o que me chateia no Filmin, e não é culpa da Filmin, é os pósteres dos filmes que lá estão. Que não dá para Como perceber. assim? Não, tu vês o póster e não sabes sobre o que é que aquilo é. Não consegues perceber se Tu vais à descoberta. vais mesmo à descoberta. Tipo, ora, deixa lá ver quantas pessoas é que ficam tristes neste filme. Tens que ler a sinopse, não é? Yeah. Enfim, não nos vamos alongar mais aqui com Black Mirror, 7ª temporada, já está disponível. Vejam, há pelo menos 2 episódios são muito bons, 2 que são bons, um é fraquinho, que é o último, e o outro é mediano. Portanto, não perdem nada. O dos bonequinhos no computador. Sim. Portanto, vamos agora ficar com imagens da próxima série, que é precisamente o The Studio, e já voltamos. Oh, I'm so glad I'm not the guy who has to tell Marty his movie's dead. What do you even say to him? I'm not gonna say shit to Marty. I talked to his agent on Monday and then I avoid him for the rest of my life. Hopefully I just never see him again. Hey, Matt. Oh, fuck me. Hey, Marty! Matt. Yay! Hey, great to see you. Oh, God, hi. This is Sal. Hi. Hello, hi, Matt. The Studio, uma série de Apple TV Plus, outro serviço de streaming, Sim. que não temos, mas tivemos acesso a esta série porque as pessoas enviam-nos coisas. Literalmente, outras pessoas da internet enviaram-nos isto, sim. E The Studio é uma história de um produtor executivo de um estúdio de Hollywood que ascende a cabeça de estúdio e que neste caso é o Seth Rogen, que tem como função escolher que filmes é que vão para a frente, deliberar orçamentos, tentar fazer com que o estúdio continue a ser rentável numa altura em que as pessoas estão completamente desinteressadas pela arte. Sim. E quem está à frente e quem está por trás dos estúdios quer lucro. Só quer lucro. É? Ele até começa como uma pessoa com vontade de fazer filmes independentes e apoiar os realizadores e as histórias originais dos realizadores, só que ele não consegue ascender na carreira e não consegue manter o emprego se mantiver este tipo de ideias. Ele tem de cumprir, ele tem de entregar filmes que possam ser assim mais absurda, como um filme sobre uma bebida, tipo, o Kool-Aid. Kool-Aid, era o Kool-Aid, uma bebida sobre o Kool-Aid, que é algo que as pessoas podem identificar, podem gostar, é algo que é fácil de vender. Só que depois aparece o Scorsese, que tem um argumento sobre a história de Jonestown, que ficou conhecido por um suicídio coletivo, que as pessoas supostamente tinham bebido Kool-Aid. E ele quer fazer a ligação com esse filme, só que isso não vai dar dinheiro, então ele tem de cancelar o filme do Scorsese e dizer ao Scorsese que comprou-lhe o filme para o cancelar. E esta série é muito gira porque isto deve ter aqui uma compilação de casos reais. Garantidamente. Tu acreditas muito que isto aconteceu. E tens entra o Scorsese, mesmo a fazer dele próprio, entra a Charlize Theron, entra o Ron Howard. Sim, entra uma data de gente, atores e realizadores a fazerem deles mesmos. E tu vês ali a podridão dos estúdios, a podridão de Hollywood, que também só se interessa. A única coisa que os estúdios também agora querem é lucro, já ninguém quer apoiar realizadores. E é legítimo, não é? É legítimo. Antes havia aquela coisa do um filme para ti e um filme para mim, não é? Tu fazes um filme para o estúdio, para o estúdio ganhar dinheiro, que nós depois financiamos o teu projeto de paixão. E isso parece que cada vez menos acontece. Houve uma altura inicial em que a Netflix precisava de criar conteúdo original e então atirava dinheiro para todos os lados e tiveste bateladas de lixo, porque não havia também um controle criativo. Portanto,
os realizadores faziam o que lhes apetecia, mas por outro também iam surgindo algumas boas coisas que, caso não fossem o streaming e a Netflix a tirar dinheiros, também nunca teriam sido feitas ou produzidas por outros estúdios de televisão, de cinema. Só que a Netflix agora também já entrou nos Oscars. Não, e a Netflix neste momento é uma máquina gigante que tem que alimentar os seus acionistas e neste momento é um estúdio. É um estúdio como os outros qualquer, não é um David a lutar contra um Golias. Mas é um estúdio em que tem subscrições que mais nenhum antes teve, porque tu até tens agora a A24 que começou também com filmes mais com a cena do terror elevado e que em vez de filmes é mais inteligente que os outros e são muito não sei o quê. E agora também começou a ficar à rasca. Houve um ano em que se não fosse o Talk to Me eles também estavam bem tramados e já andam a fazer filmes que já estão muito longe do que eles inicialmente faziam. Olha, tem agora o novo, nós estávamos a ter a falar com a Sofia do Materialista, que é também da realizadora do Past Lives. Este filme, só o trailer desse filme é terrível. É terrível. Ele já não tem nada a ver com o K24. Eu estou a dizer A24 porque acho que é mesmo. Não tem nada. O Materialistas não sei, mas acho que sim. Já não tem nada a ver com o que a A24 fazia. Também já acaba. Já tens acionistas a quem tens de responder, no não é? fim de contas, tu tens que sobreviver e para sobreviver tens que fazer dinheiro e para fazer dinheiro tens que fazer coisas comerciais, quer tu queiras, quer não. Há aquele período inicial em que é investimento, em que estás a investir e que vais ter perdas constantes ao início de uma empresa. Projetos de paixão. Mas isso não dura para sempre. E este estúdio é bom por isso, porque mostra-te essa parte da produção ou como é que os projetos são decididos. Há sempre uma vertente de humor, que ainda por cima é o Seth Rogen, goste ou não do humor que ele fazia, não tem nada a ver com o humor que ele faz aqui. E depois tem uma componente técnica que também acaba por ser interessante. Nós só vimos 4 episódios, não sei se já há mais publicados. Mas todos esses episódios têm planos de sequência enormes em que a câmara está a segui-los durante uma data de tempo, sem cortes. Há ali umas, tal como o Adolescence é tudo seguido, cada episódio é uma sequência, sem cortes, sem costuras escondidas. Aqui não, tens várias costuras, há mesmo cortes, mas a maior parte das vezes são planos de sequências que acabam também por te manter entretido, porque é um ritmo tão... É um ritmo grande. É tão elevado, tão em tempo real, e tens que decidir agora e não podes decidir hoje, mas está ali o outro à espera, o que é que eu vou decidir? Eu não posso dizer ao patrão que vou fazer isto ou assado, senão vou ser despedido. E ele depois também já é aquele gajo que quando há aquela cena aquele episódio em que ele vai mesmo ao local de filmagens, o realizador não o quer lá, mas tem de ser simpático com ele, porque também lhe quer pedir mais dinheiro, porque quer meter uma determinada música no filme, e depois a atriz, eles tentam que ele não veja a atriz, porque a atriz também lhe quer pedir mais dinheiro para poder ir no jato privado. É tanta coisa que vai acontecendo ali ao mesmo tempo. E que são coisas que já devem ter acontecido. Sim, e é tão ridículo. E depois tu tens estes gajos do estúdio em que, eu estou a financiar este filme, então eu tenho de dar a minha ideia. E muitas vezes as ideias destes gajos dos estúdios, que não são as realizadoras, são completamente absurdas. Mas o realizador tem de ceder, tem que lhes dar ouvidos, porque ele é que é o gajo que lhe pode libertar o dinheiro. Exatamente. Portanto, em vez do próprio Scorsese nesse dilema do... Eu, para fazer o meu filme, vou ter que integrar a ideia deste gajo. Deixa-me pensar. E no dia a seguir, sim senhora, é mesmo uma isso. Ótima ideia, bora lá. Porque ou é isso ou não é? Ninguém está disposto a dar 200 milhões de dólares para a mão para fazer o teu filme, que não se sabe se vai ser um sucesso comercial. Dizeres que não há um gajo como o Scorsese deve ser... Aliás, todo um episódio gira à volta disso, de como é que ele vai descalçar essa bota, não é? Porque... E os gajos são os cobardolas, porque estão sempre a passar uns para os outros. Às vezes são coisas que tu consegues resolver numa reunião e dizer, olha, de facto, não há dinheiro. Eles não querem investir nisso porque não vai dar dinheiro, porque o público eu não consigo vender um filme sobre Jonestown. Eu estava a ver aquilo e pensar, eu quero ver esse filme, façam, make it happen, por favor. Mas não é isso que vai vender, e os gajos a passar a bola uns aos outros é hilariante. E depois tens a gaja da publicidade, agora não me lembro. A gaja do marketing, não me lembro do nome dela, mas ela era do Parks and Recreation também. Entrava no Parks and Recreation. Entrava. Entrou também naquela série da Marvel da Bruxa Vermelha, Scarlet Witch. Sim, Agatha era qualquer coisa. Pronto, sim, agora não me lembro do nome dela. E ela está ela ainda por cima metem-lhe umas roupas mesmo de jovem. Horrível. Ou são horríveis, os penteados,
O calçado que ela leva é tudo tão despropositado. Não, mas é engraçado também depois de ver essa interligação, como é que a parte comercial se interage com Sim. a parte do marketing. Tudo Como é que depois- eles influenciam? Eles e tudo próprios um a tirar de influenciam. culpas e tentar resolver os problemas o melhor possível. Às vezes problemas criados por ele mesmo, por não ter dito a coisa certa na altura certa. Por não ter Eu acho coragem, que vale, se interessam por cinema e ainda por cima isto é verdade com algum humor, acho que vale a pena. Mesmo que não gostem do humor do Seth Rogen, não há aqui a cena de fumar ganzas, não sei o quê, não é esse tipo de humor. Não estamos Nem aqui. parece o James Franco. Parece o irmão, mas o irmão Aparece é o irmão, diferente. sim, O irmão mas é esse ainda não diferente. foi cancelado. Exato. Portanto, de estúdio, Apple Plus, 4 Sim. episódios até agora. O terceiro é o mais fraquinho, que estão ali a tentar fazer um filme no ar, mas acaba por Qual? ser O do alguma filme piada. da Olivia Wilde? Exatamente. Mas tem a cena do ninguém gosta dela e Sim, ela depois é um acaba mistério. sim, É um mistério, sim, mas sim, pronto. sim, sim. Está Mas está giro. giro. Tem ali uma data de está giro. homenagens, está engraçado, acho que vale a pena ver. Sim. Se não tem Apple TV Plus, Olha, tem de fazer como nós. tem que fazer como nós e ir ao mar alto até ser possível, né? Porque nós estamos a falar isto e está a ficar registado na Google. A Google está a fazer legendas. Qualquer dia a Google vende essa data às empresas que produzem os conteúdos. Mas a Google podia ajudar aqui uma coisa. Já que estamos a falar de Apple, eu ainda não consegui pôr o Entre Batons no Apple Podcast. Portanto, se a Google puder ajudar. A Google e a Apple. Pois, não é? Não. Mas nós já mudámos de. Já fizemos em vários. Se alguém souber como é que pelo Spotify for Creators se consegue pôr o Não estou a podcast na Apple conseguir. Podcasts. Que eu não consigo entrar no coisa da Apple. Já criei a No conta. coisa, não Já consigo entrar no criei coisa a do conta Apple. na Apple, Estás a mas ser depois muito não explícita. eu não consigo entrar no Apple Podcasts. Não consegues Aquilo fazer login. não consigo fazer login, que aquilo fica um loop. Pronto. Se Eles não alguém te querem souber lá. a solução, faz favor. O vosso conteúdo é demasiado woke para a Não Apple é, não. Podcasts. Homem branco de meia idade. Tananana, é a origem do mal. Tananana, eu sou uma mulher. Não quero viver numa sociedade patriarcal. Tananana, privilégio. Tananana. Vamos ficar com imagens de qualquer coisa do podcast Entre Batons O para vocês. Sérgio e os seus jingles, eu acho que sim. E nós já voltamos para o box office Sim. português. Deixa-me já mudar imagens antes que eu me esqueça. Até já. Okay, so what do you want to call the movie? Kool-Aid. Kool-Aid. Box office português. Vamos falar aqui dos resultados da semana que vai de 10 a 16 de Abril. E estava aqui a tentar ver os números, não me estava a conseguir. Portanto, de 10 a 16 de Abril, quem é que temos em 10º lugar? Está aqui muita coisa que não faço ideia o que é. Então, diz lá. Portanto, este do Cão Preto. Não sei, eu não sei que filme é este. É um filme chinês. Sim. Um filme chinês a Guanru. falarem de cães? Será que um filme de será? culinária? Será? Acerca de um sei. restaurante e depois o dono do restaurante fica amigo do cão preto e não o consegue cozinhar e depois abre uma cadeia Se calhar, Eu ou não quero pensar, não. ele encontrou, ele estava em perigo e houve um cão que o ajudou, afinal era um cão que queria ser cozinhado e ele salvou, não sei. Exato, não sabe, nunca se sabe, né? E Isto é não... um bocado racista aquilo que nós estamos a dizer, não é? Porquê? Os chineses não comiam cães? Não, racista? comiam, mas, Ou é um facto? Sim, a verdade é que comiam. Então... Nono lugar, Ou Vitória. Já falámos deste, sim. Do Andrusha Waddington. Filme brasileiro, Vitória. É da senhora que faz... Não é cachupa? Não. Faz um prato de comida. Feijoada. Feijoada para a malta da Para a favela. malta da favela. Em 8º lugar temos On Falling, a história sobre os armazéns da Amazon. Da Amazon. Em 7º lugar, Black Bag, com a nossa amiga Kate Blanchett e o Michael Fassbender, que já está em exibição há 35 dias, portanto mais de um mês, dizem os astros, que um mês é entre 30 e 31 dias, às vezes tem 29 ou 28. Não são os astros que dizem, são as pessoas que fizeram assim um calendário. Mas eu estou admirado isto de ainda estar aqui no top. Isto já conta com 50 mil espectadores, 51 mil espectadores praticamente. Ainda bem, gosto de pensar que tivemos alguma influência e que levámos pessoas a pagar bilhete para ver o Black Bag e os
e as roupas espetaculares da Kate Blanchett e do Michael e do Fassbender. Fassbender, sim. E tirar ideias para decorar as suas casas, Sim. desde que tenham Cadeiras, desde que tenham um desenhos, orçamento superior a 5 dígitos para o fazer. Sexto lugar, Drop, número desconhecido. Não sei. Christopher Landon. Já sei. Isto é a cena do... Pá, tem de ter o airdrop desligado. Porque senão começam a receber mensagens Dick ameaçadoras para fazeres... para teres, tipo... Se tu não matares o gajo que está à tua frente, eu mato o teu filho. Mas isso não é assim muito descabido. Não é? Porque ainda agora veio a público uma jovem que estava a ser chantageada pela KGB, que teve acesso a fotos comprometedoras dela e que estavam a fazer com que, a obrigá-la a cometer um crime qualquer, não sei se era matar alguém, porque senão libertavam as fotos, tornavam públicas as fotos dela, pronto, nua ou qualquer coisa assim. Caga para as fotos. Epá, está bem, mas fazes isso uma miúda de 16 anos que não tem essa clareza de espírito e em que a tua foto de tu nu aparecer na internet é a pior coisa que pode acontecer. Já há tanta gaja nua na Portanto, net, só mais uma. Isto não é inventado. Eu estou a dizer a KGB porque foi a Rússia, não é? Mas é provável que seja a KGB. Mas aqui é algo deste género, mas é com uma mulher também. E ela tem de... a ameaça não é vamos meter fotos tuas nua, porque ela dizia doente, não, claro, obviamente a ameaça são os homens brancos de meia idade, que são a origem de todo o mal. Vamos fazer uma coisa. Eles estavam a ameaçar que iam matar o filho dela. Ok. Mas espera lá, os gajos da KGB são o quê? São transexuais negros? Duvido. Então pronto. Duvido. Então vais cair no teu. Então, não são fonte de todo o mal, a KGB na Rússia vais perguntar qual é a fonte de todo o mal. Estatisticamente vão ter que ser brancos, não é? Porque são a maioria. Sim. Não é? Portanto, Sim. Isso não é argumento. Claro que é, só porque Olha, não te convém. Olha, eu nunca publiquei fotos de mulheres nuas e pelo contrário, Mas já já as recebi. E tu estavas ao meu lado. Já recebeste e não eram minhas. E não eram tuas. E tu estavas ao meu lado e eu Sim. comecei a suar. Não comecei a suar do... Isto era para mim? Não foi por airdrop, foi por mensagem Foi bem em por Facebook. Messenger, Facebook. Até estava bem tirada. Estava bem tirada. Tu, quando me mostraste a foto, eu ainda estava a perceber porque aquilo estava ali com filtros e não sei o quê. E eu pensei, tipo, sim, o que é que queres que eu faça com isto? Agora ainda estávamos no meio de uma loja de roupa. Estávamos a fazer compras num centro comercial e de repente toca o meu telemóvel, vou ver e depois começo a sentir aqueles calores a subir pela cara e depois uma gota de suor. Tipo, porque a foto era uma pessoa que nós conhecíamos, não era uma mais foto... ou menos, era uma conhecida, não era amiga. Era... Sim, mas não era uma foto de uma mulher que nós nunca tínhamos visto, que tu tinhas recebido. Isso, pronto, não seria tema. O problema é que o namorado dela chamava-se Sérgio. Sim. E ela enviou para o Sérgio errado. Oh não! Em quarto lugar, o Dia dos Reis. Não, mentira. Então, estou a passar do sexto para o quarto. Estás a passar. Temos que falar aqui do nosso amigo Jason Statham. Quinto lugar, um trabalhador implacável, que deve ser porrada neles até mais não. Nós temos de ver. Este já dá para vermos hoje. Já. Hoje já podemos ver isso. Boa, porque... Hoje que já gravaste o teu podcast com a tua amiga Sofia e o nosso, hoje já podemos ver um pronto, filme. Diz lá mal outra vez. Não vou dizer. Revela aqui a tua ciumeira. Em quarto lugar temos o Rei dos Reis. Sim. Quem é que será o Rei dos Reis? De Seong Ho-Chang. Mais um filme chinês, mas agora andamos a consumir então, só filmes chineses. Não sejas racista, isto é uma colaboração americana e coreana. Então, mania, lá porque tem um nome asiático, é chinês. Mas será que agora, começando aí a cena da Guerra das Tarifas do Trump, nós agora... Pensei que ias dizer a Guerra das Estrelas. Não, a Guerra das Tarifas com o Trump. Já viste se nós agora tivéssemos só de consumir filmes feitos na China? Como é que era? Como é que era a nossa vida? Passavas só a comprar filmes... feitos na China e na Índia. Tínhamos que ver como o é que Anaconda 6 várias vezes, não era? Ou o Anaconda, É? Vais falar daqui? Como é que se chama? Queres falar disso? Como é que chama o Anaconda que vem? Queres falar disso? Não sei, queres falar disso? Porque eu acho que não é... Já que estamos a falar de Anaconda, chuta, diz cá para fora. Assim, nós fomos ameaçados com um processo judicial. Ele ainda não chegou, mas nós... Quem é que nos ameaçou com o processo judicial? No nosso vídeo sobre os anacondas, nós fizemos um comentário sobre um filme Anaconda que vai ser este ano. Do Rui Constantino. Constantino. Que é um fan movie. Não, o Rui Constantino é o realizador português com mais créditos no IMDb. Certo. Pronto. E ele vai... Isso não é necessariamente uma coisa boa.
Eu estou só a Nem mal. constatar factos e vocês podem comprovar isso. Eu não estou a inventar. Sim. E ele não gostou. Porque diz que nós estávamos a falar em tom de gozo. Quer dizer, eu depois de dizer, duas então, copos de vinho, eu já não estou Desculpa lá, coerente. estamos a falar dos Anacondas e estamos a falar do dele, estamos a enquadrá-lo, estamos a metê-lo no mesmo patamar, não Nós é? estamos a chamá-lo de realizador. Estamos a chamá-lo Eu acho que isto era. Eia, bem. E ele é de facto uma pessoa muito prolífica porque ele escreve, ele tem músicas, Faz ele, tudo, faz tudo. tudo. Nós somos fãs. Nós somos até fãs. já. Cantor romântico, Cantor realizador, ator, argumentista. Eu acho, ele já merecia um episódio. Só que ele, pelos vistos, ficou ofendido com a Pronto. forma como nós falámos do Anaconda. E estamos à espera da ação E judicial. estamos à espera da ação judicial que ainda não chegou. Ele pediu para tirarmos o episódio do ar porque achava que nós Ou estávamos a cortar, mas gozar ele com pediu ele. para nós cortarmos, não pediu para tirarmos o Mas episódio. eu vou no ar. cortar uma coisa que já está no YouTube. Não vou cortar. Opa, estou a dizer nada é de mal. assim, não, eu gostava era que ele tivesse abertura para fazer um episódio connosco. Não, sabes o que é que eu gostava? Ah, De entrar no próximo filme dele. também eu. É pá, devia de ser É genial. isso. Portanto, Rui, É. Estamos aqui a falar dos Anacondas e nós sabemos que o Google avisa-te quando falamos dos Anacondas. Mas demorou um tempo a avisar, porque o demorou um episódio já bocadinho. tinha sido há um tempo. Epá, conta connosco para o próximo filme. Nós e nem sequer gostá- estamos a. Não, falando estamos a mesmo a sério. falar a sério. Nós gostávamos de falar contigo e falar das coisas que tu fazes, porque tu é o homem dos 7 ofícios. É verdade. É verdade. Agora, epá, nós somos Ficámos pessoas. tristes. Ficámos tristes e decepcionados com aquela Se calhar, ou ele não compreende o nosso sentido de humor, ou nós. Entra connosco na brincadeira. Não entres. Espera, isto pode ser, está a ser levado de uma maneira que Em acho que terceiro lugar, terceiro lugar é temos melhor. Branca de Neve, Ai, com a ai. Rachel Zegler, a menina cancelada pela internet de barba. Não é? A malta que foi votar no IMDb. eu sei lá. No entanto, está em exibição há um mês, ainda não cobrou a barreira de €1 milhão, portanto, não é normal para um filme deste gabarito ou deste orçamento não quebrar o €1 milhão cá em Portugal. Lamento, eu não tenho interesse nenhum em ver. Gosto da Messita, acho Messita girita, gostei de vê-la no West Side Story do Spielberg, sim, gostei mas- de vê-la. Pode ser que agora na próxima semana isto até cresça um bocado, porque os miúdos estão de férias, os pais Isso foi o levam-nos que ao ela cinema. disse. Em segundo lugar temos o Amador, que, como diz o Gustavo Santos, é alguém que ama Adoro. não sei o que é, mas É um entrou filme dire- sadomaso, se for nessa lógica do. James do- Ross, não sei, do não sei. Gustavo Santos. Eu estou mesmo fora dela. Achas que o Gustavo Santos é sadomaso? Não, estou a dizer que por essa lógica dele de interpretação das ama, palavras, poderia ser um filme sadomaso, não sei. Pois, não sei. Digam-nos vocês. E em primeiro lugar, como não poderia deixar de ser, Sim, o está Minecraft. obviamente um filme Minecraft, Claro. que já conta com quantos espectadores desde que estreou. Portanto, em 2 semanas já foram ver 289 mil pessoas, 3 delas foram cá de casa. Sim, Portanto, isto já E faturou IMAX, com praticamente os 2 mil óculos. milhões em IMAX, com óculos que tivemos que comprar outra vez porque os outros óculos deixaram de funcionar ou não funcionar. Eles não deixaram funcionar, os gajos é que mudaram uma merda. Mudaram qualquer. Aquilo não leva pilhas nem leva nada, portanto não sei. Olha, este é o episódio que nós temos para vocês esta semana. Eu acho que está tudo. Ficou a gravar, Ficou não a ficou gravar. sem pilhas. Não ficou sem pilhas, felizmente. E conta-nos o que é que tu vais falar no teu episódio desta semana do Entre Batons com Queres Sofia. que eu- Vais falar de Transformers. Opa, nós começámos a falar que agora também é o 25 de Abril, acabas por falar, refletir um pouco sobre. Hã? Acabas por refletir um pouco. Não acabas de fazer sempre uma reflexão sobre estamos melhor como sociedade, os valores do 25 de Abril, de Ok. facto. Então vais falar do Pronto. 25 de Abril. Camaradas, Não. Abril, Por sempre. acaso falei do Álvaro Cunhal. E da Vai ser reforma uma menção agrária. do Falaste da reforma Álvaro agrária. Cunhal. Sim, não falei da reforma agrária, mas fazemos uma pequena reflexão do género e qual é o. Teremos de colocar as pessoas em caixinhas e estas novas discussões que têm havido do que é uma mulher, até por causa Definição. da definição de mulher, ou se tu agora vais passar a definir uma mulher com o nível de testosterona. Opa, falamos sobre isso. Está bem, portanto, E outras isso há de coisas. sair na próxima quinta ou na próxima sexta, qualquer coisa assim de género. Depende, que agora temos de andar aqui a competir pelo computador para editar as coisas. Não, Não, este há de sair esta terça. Segunda a terça. Ah, é? Terça, provavelmente era a terça. Portanto,
Fiquem desse lado. Nós já sabem que nos podem seguir no Instagram, no Letterboxd, no Facebook também estamos lá, mas não ligamos muito àquilo. Não. Estamos no OnlyFans, já sabem, 1,99 dá acesso às fotos dos meus pés. E agora também o Entre Batons às quintas-feiras ou às Tu não sextas-feiras. estás lá, tu estás. A seguir-te a ti, pronto, metade do. Não, nós também gravámos presencialmente e tu estiveste aqui Claro. a dar a tua ajuda. Claro, exato. Eu queria A dormir tua uma cesta. contribuição. Eu queria dormir uma cesta e não posso, mas fico contente em ajudar-te naquilo que consigo, Como homem branco. como um homem branco de meia idade que sou. Sim. Eu, com o meu privilégio, pronto, sinto-me culpado e então sinto-me na obrigação de defender aqueles que estão abaixo de mim. Tá bem. Neste caso, as mulheres, não é? Porque é assim que nós todos pensamos, nós os homens brancos de meia idade. Tá bem. Portanto, não percam o próximo episódio. Estás porque nós acho que de fazer um episódio. de fazer xixi. Até já. Até para a semana.